a próxima sabedoria milenar aí da Bhakti Yoga e do Ayurveda, esse é o assunto. Assim, eu já até vou fazer uma introdução sobre esse assunto, porque esse é o assunto que eu encontro mais, digamos assim, você tem uma coisa que você faz e aí alguém fala algo não muito agradável sobre aquilo que você faz. De todas as coisas que eu já tive que palestrar, debater, compartilhar, explicar nessa caminhada de Bhakti Yoga, Ayurveda e tudo mais, sem dúvidas a mais difícil delas é o consumo da carne. Se você fala sobre a regulação sexual com uma pessoa que não está nada interessada em regulação sexual, ela só vai te ignorar, né? Se você fala sobre a questão de consumo de álcool com uma pessoa que gosta de consumir álcool, ela vai dizer que até é verdade, ela deveria diminuir, mas ela gosta bastante, ela sabe que faz mal e é isso, por aí. Agora, eu já vi muito e repetidamente em relação à carne uma outra postura. A pessoa que come carne está determinada a não largar a carne, ela já muitas vezes tem uma postura agressiva, né? Ela fica agressiva perante algum conhecimento que vai contra aquele hábito que ela tem. Então, caso você seja uma pessoa que come carne e que não gostou que esse assunto está aqui hoje, mas respire, fique, acalma o coração, né? Porque a gente tem que, quando a gente recebe uma informação, um conhecimento, algo que se choca, algo que nos choca, a gente precisa ou deveria avaliar o porquê dessa sensação mental e física, porque o nosso corpo fala, nossa mente fala, nossa intuição ela fala. Às vezes tem algum benefício para a gente tirar dali. Ah, Irada, mas cada um tem seu momento. Sem dúvida nenhuma, cada um tem o seu momento. Porém, a gente não precisa ficar fazendo dessa frase um mantra para empurrar para frente aquela responsabilidade perante o conhecimento que a gente está recebendo. Porque as coisas, para alguns, acontecem do dia para a noite, para outros não, e está tudo bem. Só que a gente deveria exercitar a qualidade de escuta. A qualidade de escuta purifica a nossa mente, auxilia com que a gente consiga ter força. Porque como o Krishna fala na Bhagavad Gita, o conhecimento ele é como fogo, ele literalmente purifica. Ele purifica o que a gente não sabe sobre um determinado assunto. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse item. Então, essa segunda sabedoria é: comer carne pode mudar a sua forma de ver o mundo. O meu assistente, ele está adiantado nos slides. Mas comer carne pode mudar a sua forma de ver o mundo. E eu quero comentar algo sobre isso, tá? A busca pela beleza, ela é natural. Nós buscamos beleza na vida porque a alma, ela é de uma realidade, de uma substância, de uma natureza, no qual a beleza permeia tudo o que existe em torno da alma. Nessa alma eterna, plena de conhecimento, plena de consciência, plena de bem-aventurança, que é o que dá sentido para a eternidade e para o conhecimento. É a bem-aventurança, é a felicidade genuína, não a felicidade instável material, mas a felicidade que vem da plataforma superior, Ananda. Então, nós buscamos beleza. É um sintoma da alma buscar beleza e buscar prazer. Mas quando essa busca por beleza e prazer, ela nos ilude, ela faz com que a gente não queira ver a realidade, ela não se torna mais favorável, ela não se torna mais saudável, porque daí nós não conseguimos executar um item fundamental do avanço espiritual, que se chama em sânscrito de tapas, que é a austeridade. O que é a austeridade? É eu executar uma coisa que eu não quero tanto porque eu compreendo que aquilo é benéfico. É um desconforto que eu aceito voluntariamente porque eu compreendo que daquele desconforto eu vou tirar um benefício superior. É uma sublimação da consciência, né? É uma elevação gradual. Então, é isso. A busca da beleza é natural e nós deveríamos buscar a beleza nas coisas certas e da forma correta, né? Agora eu quero trazer para vocês dois clássicos da literatura mundial, um de um russo muito conhecido chamado Dostoiévski e outro do Milan Kundera, que é um tcheco, ele é da República Tcheca. E esses dois textos, eles marcaram muito a minha vida pessoal na época que eu estava no colégio, na adolescência. Eu tinha uns 14, 15 anos quando eu li esses livros.
e eles realmente foram, assim, as primeiras oportunidades que eu tive de refletir mais profundamente sobre a relação humano-animal. Então, pode passar. Foi através desse livro do Dostoiévski que eu estou falando, né? O Crime e Castigo, um livro muito famoso. Tem uma passagem nessa literatura, no capítulo 5, que ele descreve um momento no qual o personagem principal, Raskolnikov, ele está tendo um sonho, que ele está com o pai dele, quando ele estava ali na transição da infância para a adolescência, e nesse sonho, ele e o pai dele estão saindo de uma taverna, onde tem 5 homens bêbados. E um desses homens bêbados, ele tinha uma éguazinha velha esperando para levar ele embora, né? A éguazinha que levava ele para lá e para cá, assim. E como ele tá muito bêbado, ele resolve, vamos todos vocês junto comigo lá para um outro lugar. Então ele chama os 4 amigos, acho que chama mais uma mulher, se eu não me engano, e uma mulher, acho que ela é descrita bem gorda até assim, e mais uma, enfim, chama um monte de gente, só que era só uma charretezinha com uma éguazinha velha, que não conseguiria levar todas aquelas pessoas. São várias e várias páginas. Eu vou só ler um trechinho aqui para vocês, tá? E esta éguazinha, meus amigos, só serve para me fazer sofrer. Mais valia matá-la, pois nem vale aquilo que come. Mas já disse, subam, que eu já a faço andar, e há de ir depressa. E brandindo o chicote, dispôs-se a açoitar o pobre animal com prazer. Subamos então, vamos! Riam os do grupo. Já sabem que há de correr a galope. Sim, deve haver pelo menos 10 anos que não dá uma corridinha. Vai dá-la agora. Não tenham pena dela, meus amigos. Cada um pegue o seu chicote e preparem-se. Bom, então arreiem-lhe. Esse é um pequeno trecho dessa passagem muito famosa do Crime e Castigo. Essa passagem ela se estende por várias páginas e essa égua ela é açoitada e eles pegam pedaços de pau também e ela é morta. E o Raskolnikov, que é o personagem principal que está sonhando com isso, que ele experienciou isso na infância e estava sonhando com isso. Ele está olhando essa cena incrédulo. Assim, ele não está acreditando. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele quer ajudar a égua, né? E o pai dele, já com aquela sobriedade adulta doentia que já cansou, né, da vida, diz assim: olha, é muito errado o que eles estão fazendo, mas a gente não vai poder fazer nada em relação a isso. Quando o dono da égua dá a última golpe nela e ela morre, Raskolnikov sai correndo e abraça a cabeça, quando ela já está morta, e bota a cabeça da égua no colo e chora. E só que a descrição de Dostoiévski ela é muito minuciosa, ela é muito detalhada. E ela gera uma catarse emocional no leitor. Então, para poupá-los de imagens sobre o consumo da carne, nem falando do consumo da carne aqui, da matança ou do maltrato dos animais, né? Porque a gente busca pela beleza, e se eu trouxesse isso aqui, é muito provável que vocês não gostariam de ficar nessa live, né? Mas estou trazendo esse trecho de um clássico de uma literatura mundial que é muito significativo e que quem conhece, quem viu essa passagem, sabe que é muito tocante. Eu tive uma catarse, eu nunca esqueci, nunca vou esquecer, lendo esse livro e essa passagem específica, eu comecei a chorar e não parei mais, assim. Foi tão chocante que depois da passagem eu fechei o livro, larguei e só continuei depois, assim, porque ele dá uma descrição muito minuciosa, muito detalhada e com a intenção de causar um impacto muito grande no leitor. Então, pode passar. E o autor, ele deixa toda a margem para a gente compreender uma coisa fundamental que o Milan Kundera também vai trazer na literatura dele, que é o fato de que 2 capítulos depois, Raskolnikov ele comete o famoso crime que dá origem ao título, Crime e Castigo, onde ele mata uma senhora idosa a golpes de machado. O Dostoiévski ele dá uma abertura para que o leitor entenda e faça um vínculo entre a naturalização da violência com os animais para com a violência de um humano para com o outro. Ele deixa essa reflexão 100% assim explícita, ele deixa que o leitor compreenda isso,
que uma coisa está vinculada à outra. E faz comentários sobre isso também. Então, eu não botei a referência aqui, mas depois eu posso buscar para quem quiser. Uma pessoa que estuda Nietzsche falou assim: é então que compreendemos que Nietzsche, ao abraçar aquele cavalo em dor, aqui ela está comentando sobre aquela passagem famosa de Nietzsche e o cavalo de Turim, na Itália, no qual ele vê um cavalo sendo açoitado e abraça o cavalo, né? E chora abraçado ao cavalo. Então, ao abraçar aquele cavalo em dor, não abraçava só aquele cavalo singular. Ante o sofrimento do equídeo, o alemão pôde vislumbrar uma metáfora para o sofrimento humano e compreender o verdadeiro significado de patos. Patos é a palavra grega que dá origem ao que a gente chama hoje de empatia, mas que está vinculado à ideia de paixão, de sofrimento, no caso. Um elo e consideração perante a miséria do outro, porque também representa a nossa. Representa a nossa. O que isso quer dizer? Torna presente, torna visível, torna perceptível a realidade da miséria e do sofrimento. Esse é o sentido profundo da empatia. É quando a miséria do outro é real para mim, o sofrimento do outro é real para mim, porque eu entendo que eu sofro também. Eu não estou numa crise narcísica, assim, achando que eu não sofro e o outro sofre porque ele não é avançado o suficiente, né? Então, Nietzsche não abraçava só um cavalo, ele abraçava as amarras da humanidade, aquilo que prende a humanidade, aquilo que nos ata como humanidade. E foi Dostoiévski que lhe proporcionou isso. Então, Nietzsche também disse que Dostoiévski foi o seu verdadeiro psicólogo, assim. E depois dessa passagem que Nietzsche abraça, né, o cavalo, que é muito conhecida para quem estuda Nietzsche, conhece a sua história e tudo mais, ele deu uma pirada legal, assim, depois, né? Mas tem muita gente que glorifica muito ele sobre isso. Ele foi inspirado nessa passagem de Dostoiévski. Pode passar. O segundo livro é O A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro é muito famoso, ele é belíssimo, eu recomendo, assim, abertamente esse livro para quem não leu poder ler. E ele traz o seguinte: a verdadeira bondade do homem só pode se manifestar com toda pureza, com toda liberdade, em relação àqueles que não representam nenhuma força. O verdadeiro teste moral da humanidade, o mais radical, num nível tão profundo que escapa a nosso olhar, são as relações com aqueles que estão à nossa mercê, os animais. É aí que se produz o maior desvio do homem, a derrota fundamental da qual decorrem todas as outras. Aqui ele está trazendo um princípio que é védico, que é do yoga, que é o ahimsa, mas acima de tudo é um saber assim básico, um saber simples, que é maior protege o menor. Se eu tenho como fazer mal para alguém, ele é vulnerável, então aí se apresenta o meu dharma, que é protegê-lo. Próximo. Aqui é uma outra passagem. Tenho sempre diante dos olhos Teresa sentada sobre um tronco acariciando a cabeça de Karenin, que é a cachorrinha dela, e pensando no desvio da humanidade. Ao mesmo tempo, surge para mim uma outra imagem. Nietzsche está saindo de um hotel em Turim. Vê diante de si um cavalo e um cocheiro espancando-o com um chicote. Nietzsche se aproxima do cavalo, abraça-lhe o pescoço e, sob o olhar do cocheiro, explode em soluços. Isso aconteceu em 1889 e Nietzsche já estava também distanciado dos homens. Em outras palavras, foi precisamente nesse momento que se declarou sua doença mental. Mas, para mim, é justamente nisso que confere ao seu gesto sentido mais profundo. Nietzsche veio pedir ao cavalo perdão por Descartes. Sua loucura, portanto seu divórcio da humanidade, começa no instante em que chora sobre o cavalo. E esse Nietzsche que amo, da mesma forma que amo Teresa, acariciando em seus joelhos a cabeça de um cachorro mortalmente doente. Vejo-os lado a lado. Os dois se afastam do caminho no qual a humanidade, senhora e proprietária da natureza, prossegue sua marcha para frente. Então, aqui no final, ele é claramente irônico, né? Senhora e proprietária da natureza, a humanidade, e que prossegue a sua marcha à frente, né? Esse progresso que diz que a gente pode se assenhorear da natureza material, que, como a Bhagavad Gita descreve, é a energia externa de Krishna, já estava aqui quando chegamos, foi nos dada, e que a gente acha que
é meu, eu posso fazer o que eu quiser com isso. Eu não trouxe todas as passagens referentes a Insustentável Leveza do Ser, que tem na Insustentável Leveza do Ser, que Milan Kundera traz sobre a questão dos animais. São várias passagens, ele traz essa reflexão bem presente. Pode passar. Tem uma específica que é sobre o Gênese e sobre a Bíblia. Então, para não ser muito polêmica, eu não trouxe. Mas quem quiser essa passagem, eu tenho ela. Eu tenho o PDF dessa aula, ele é bem maior aqui do que os slides. Eu fiz um compilado de materiais, então eu posso passar depois. E fica a recomendação desses livros que me tocaram bastante, que expandiram muito a minha consciência nesse sentido, e que são muito ricos, né? É claro que mesmo com essas reflexões, desde Pitágoras, na Grécia Antiga, já existia uma reflexão sobre a questão dos animais, e vários filósofos ocidentais trouxeram isso. Mas, ainda assim, a gente não encontrou uma Europa vegetariana, né? A gente não encontrou, assim, um movimento... Os movimentos vegetarianos veganos são muito recentes. Mesmo com todas essas reflexões, não aconteceu isso. Por quê? Porque a reflexão, a percepção, a compreensão, ela não gera controle dos sentidos e controle da mente. O que gera controle dos sentidos e controle da mente é uma prática espiritual e um exemplo espiritual vívido. Isso faz com que essa compreensão, esse catarse que Nietzsche teve com o cavalo de Turing ali, se torna uma coisa prática e real, no qual no dia seguinte ele consegue viver aquilo e não só sofrer por aquilo. E é isso que a tradição guru, discípulo, ela propicia, ela torna isso real. Já na Índia, né, porque muita gente vai trazer a história do vegetarianismo a partir de Pitágoras, das reflexões de Pitágoras. O que eu acho, assim, uma coisa interessantíssima, que a gente amputa a outra metade do mundo, da história das coisas. Assim, só o Ocidente, a partir da Grécia, existe. Mas a gente observa uma Índia antiga, védica, uma civilização védica, na qual Megasthenes, que era um diplomata de Alexandre o Grande, narra, quando ele escreve os seus textos, porque o pessoal chama de historiador, mas todo diplomata naquela época, que eles viajavam muito longe, muito tempo, eles tinham que escrever relatos sobre os lugares que eles iam. Ele relata uma civilização que compreendia a noção de direito dos animais. É uma lista de coisas. Dentro dessa lista que ele relata tem esse item, direito dos animais. Então, essa compreensão de direito dos animais, ela é extremamente arraigada dentro dessa tradição védica. E ela é baseada numa compreensão metafísica da realidade, uma compreensão espiritual da vida. Então, o segundo ponto aqui sobre a carne é o meio ambiente. Então, aqui tem vários itens que são da Sociedade Vegetariana Brasileira, vocês podem encontrar lá no site deles, mais detalhadamente sobre. Deixa eu ver se eu consigo botar o site aqui para vocês no chat. Lá tem mais dados. Não sei se apareceu aí, espero que tenha aparecido. Pode passar, eu não vou ler dado por dado, tá? Mas aqui é só para não estender tanto. Aqui tem mais questão sobre desmatamento, perda de espécies, poluição das águas, sobre a receita em relação à pecuária bovina e os impactos ambientais, as operações de abate, processamento de animais. Então, assim, os percentuais são absurdos e é muito explícito, assim, que gera um impacto ambiental muito nocivo. Para quem tem tempo e quer ver realmente, assim, um documentário bacana sobre isso, tem o Myth, The Truth, né, Uma Verdade Mais Que Inconveniente, que é uma resposta da deputada e ativista holandesa, a Marianne Thieme, sobre o documentário famoso, aquele do Al Gore, sobre uma verdade inconveniente. Ela fez uma verdade mais que inconveniente, que é sobre a carne, né, aquele assunto que ninguém quer muito falar e por que ninguém quer muito falar sobre. Então, esse documentário está disponível no YouTube também para quem quiser assistir. Então, vamos passar aqui para o próximo. Ah, o link não foi, né, do documentário. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, a outra questão é a saúde. Então, de acordo com o Ayurveda, a carne ela é construtora de tecidos de forma rápida. Então, se uma pessoa está numa situação de urgência nutricional, física,
o Ayurveda recomenda o consumo da carne para que aquela pessoa possa se recuperar de forma muito rápida, né? Mas ele deixa uma observação muito clara nos Samhitas, que é que essa construção de tecidos ela é de baixa qualidade, porque a carne é um alimento tamásico, por motivos óbvios. Ela provém da morte de um ser que está muito próximo, em termos de consciência, da realidade humana, que tem total percepção assim sobre o sofrimento, que sofre e quer viver e sabe que está sofrendo, que cria vínculos de relacionamento, e por causa disso ela é tamásica, porque gera uma cadeia de ação e reação não saudável para o planeta. Então, esse é algum dos pontos aqui em relação a isso. E eu quero deixar claro aqui que eu não vou entrar nas minúcias do Ayurveda sobre a carne, porque o Ayurveda vai esmiuçar sobre cada tipo de carne, as propriedades de cada uma, qual a desregulação que gera, qual o benefício que gera, é muito, muito detalhado. Mas um ponto importante é a gente compreender que o Ayurveda ele é observacional. Então, ele observa a interação das substâncias externas com as substâncias do corpo, os elementos, né? Água, terra, ar, fogo e éter, externos com o nosso corpo. E quais os impactos que isso gera. Essa é a parte observacional do Ayurveda. Mas ele não concentra nos textos do Ayurveda toda a explicação cosmológica, a cosmovisão védica da realidade. Não faz parte, não é o centro do objetivo do Ayurveda explicar a questão moral e ética. E é uma desonestidade intelectual tratar a questão da carne somente pelo aspecto bioquímico e não reconhecer honestamente que é um debate ético e moral também, né? Para nem falar aqui do aspecto espiritual que a maior parte dos textos védicos vão estar trazendo também. Então, a minha intenção, quando eu estou falando sobre a Ayurveda e a carne, aqui, ela não é comercial, né? Eu não vou vender um curso para vocês depois aqui, porque no Krishna Oeste o nosso trabalho ele é 100% voluntário. E a gente faz isso com um propósito de vida mesmo. Então, é realmente assim muito complicado quando a gente vê, por causa da comercialização, tudo se torna produto. Então, um discurso vendável sobre o Ayurveda é um discurso que vai trazer que, mas depende do seu caso e do seu biotipo em relação à carne, se você tem que fazer o que é melhor para você. O Ayurveda não é vegetariano porque ele descreve as propriedades da carne. E qual é o problema disso? É que você trata o Ayurveda como se ele fosse desvinculado de toda a tradição védica, de toda a tradição do yoga. É um puta, assim, você para o Ayurveda e trata ele desvinculado culturalmente, espiritualmente, de forma cosmológica também. Sendo que não é assim a realidade. Né? Esses sábios, eles não viviam só de Ayurveda, eles viviam dos outros textos também. Também tinha essa questão na vida deles, presente na vida deles, esses Vaidyas, né? Então, quando a gente tem esse discurso assim muito comercial que é para agradar todo mundo, e realmente agrada, porque em geral o que a gente quer ouvir, que é o que a gente está fazendo, tá ok, mas a gente também tem que ouvir a realidade, né? E Srila Prabhupada, ele nos ensinou muito a trazer esse conhecimento de forma não hipócrita e desapegada, trazendo a realidade do que acontece, sem a gente ficar esperando ter algum retorno, algum reconhecimento por isso instantâneo, mas trazendo como as coisas são, simplesmente. Né? Então, eu vou trazer aqui uma situação lógica, tá? Seguindo o raciocínio do Ayurveda sobre a saúde também. E um raciocínio sobre saúde geral. Se você ficasse confinado em um pequeno espaço, tomando remédios variados, tendo uma monodieta não condizente com a sua alimentação natural, recebendo pouca luz do sol e pouca interação natural com outros seres, você teria uma carne saudável para consumo? Você considera logicamente que essa é uma produção saudável de um alimento para o corpo humano, dentro dessas condições descritas aqui? Pode passar. Então, a carne como um produto criado, né? O termo cura de carne se refere à conservação de um produto por adição de sal, compostos fixadores de cor, nitratos ou nitritos, açúcar e condimentos, onde também é obtida a melhora das propriedades sensoriais. A cura de carnes é um procedimento que tem por finalidade conservar a carne por um período de tempo mais longo, além de conferir-lhe determinadas qualidades sensoriais, como sabor e aroma agradáveis e coloração vermelha ou rosácea atraente.
Ou seja, é um produto criado, não é assim que... Não é que nem a gente pega uma maçã, a maçã está na árvore, a gente vê ali, é daquele jeito. Mas a carne que a gente compra no supermercado, a cor dela, o aroma dela e o sabor dela tem que ser manipulados para você conseguir comer aquilo ali, porque senão dificilmente você ia comer. Pode passar. A Organização Mundial da Saúde alerta que carne é cancerígeno. A agência da OMS informa que o consumo de carnes processadas, como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela, peito de peru ou blanquet de peru, está relacionado ao câncer de intestino. Por isso, recomenda-se que esses alimentos sejam evitados ao máximo possível, como forma de prevenção da doença. Além disso, a IARC entende que é preciso limitar o consumo da carne vermelha como outra forma de evitar o câncer de intestino. Quem assistiu o documentário da deputada holandesa vai entender por que eles não falam também diretamente que deveria cortar 100%, né? E colocam aqui ao máximo possível, deveria evitar, que é uma linguagem mais aceitável, assim, né, para o mundo atual. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês aqui no chat que a USP, ele existe um guia alimentar para a população brasileira que foi criado pela Universidade de São Paulo. Está aqui, são mais de 150 páginas, mas você pode buscar o que eles falam ali sobre a carne. Muita gente critica, né? Mas eles foram bem honestos. Então, até agora, nenhum desses argumentos que eu trouxe aqui, eles têm qualquer coisa a ver com virtudes de fato. Tá? A gente está usando a razão para avaliar um pouco como me prejudica, ou no máximo como o ambiente que eu vivo, que indiretamente me prejudica. A gente nem está falando aqui até agora de yoga. A gente falou do meio ambiente, a gente está falando da minha saúde, né, do ambiente em que eu vivo e etc. Nenhum desses assuntos configura uma compreensão espiritual ou virtuosa ou benevolente. Então agora a gente vai entrar numa argumentação baseada no que a Bhagavad Gita defende, né? Qual a visão que a Bhagavad Gita preconiza, tá? E a gente fixa bem essa palavra aqui, visão. Bhagavad Gita 6:29. O verdadeiro yogi me observa em todos os seres e também vê todos os seres em mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda parte. Então, aquele que está com a consciência vinculada em yoga, vê a fonte de tudo, vê o Supremo, vê Krishna em todas as pessoas, em todos os seres, em todas as coisas. E a gente tem que entender que a gente adapta a metafísica à nossa condição sensorial, mental e kármica. E esse é o real sentido em que o espiritual é subjetivo e relativo. Não é em relação ao conhecimento superior em si, mas sim a nossa relação para com ele. Porque nós alteramos isso, nós adaptamos isso ao que nos convém. Pode passar. Então, aqui eu tentei trazer alguma imagem assim sobre essa questão da percepção do Supremo em tudo que existe, né? Eu acho que não sei se ficou pequeno ou se dá para enxergar bem aí, mas é essa compreensão de que Deus habita todas as entidades vivas animadas e inanimadas que existem dentro do nosso campo de percepção e mesmo que está fora do nosso campo de percepção. Então a gente encontra ali essa representação do divino dentro de pessoas, dentro de animais e dentro ali de tudo que existe. E aquela pessoa ali embaixo da árvore que está meditando, ela está consciente, ela compreende que ele de fato está presente em tudo que existe. Pode passar. O yogi vê com igualdade porque vê que todas as entidades vivas, embora em diferentes situações conforme os resultados do trabalho fruitivo, permanecem servas do Senhor sob todas as circunstâncias. Então, a casquinha, o corpinho externo da alma condicionada, pode ser de plantinha, pode ser da vaquinha, pode ser do porquinho, isso é uma casca, mas a alma espiritual permanece serva do Senhor sob todas as circunstâncias. A natureza constitucional dela é consciência. O yogi perfeito é aquele que, através da comparação com o seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres,
quer se sintam felizes, quer infelizes, ó Arjuna. Então, ele consegue enxergar, ele se vê. Srila Acharyadeva, o criador do projeto Krishna Oeste, ele sempre enfatiza que na medida que eu me vejo como alma, eu vejo os outros seres como alma. É uma coisa que acompanha a outra proporcionalmente. Então, na medida que eu me vejo como corpo, eu vejo os outros seres como corpo. Então, aí a gente vai ter, assim, coisas absurdas, como na época da colonização, o Papa assinando um documento dizendo que os índios não tinham alma, que eles eram meros animais, porque essa era a compreensão, essa é a tradição ocidental que a gente vem, uma compreensão de que os animais são corpos, e que fez isso com pessoas, e que assinou documento confirmando isso. Então a gente tem que entender da onde que vem a nossa mentalidade, da onde que vem a nossa compreensão. Nós somos fruto da nossa história, da nossa cultura, e nós adquirimos isso. Mas a gente estar condicionado é isso, né? E com o conhecimento a gente vai abrindo portas para perceber isso. Pode passar. Entregar-se à matança de animais só para satisfazer a língua é a espécie mais grosseira de ignorância. O ser humano não tem necessidade de matar animais, porque Deus forneceu-lhe tantas coisas boas. Se apesar disso ele insiste em comer carne, deve-se entender que está agindo em ignorância. Essa fala não é minha, tá? Não briguem comigo. Essa fala é de Srila Prabhupada, no significado dos versos 14 a 16 da Bhagavad Gita. Então, aqui eu gostaria de trazer os últimos 2 pontos sobre esse assunto, para a gente ir indo para o último sabedoria e o último saber, assim, que vai ser mais sucinto, porque ele vai ser um fechamento desses outros 2. Que é essa dúvida, né? Eu conheço uma pessoa incrível em muitos setores da vida que come carne. Eu me inspiro nela e isso me deixa confuso sobre comer carne ou não. Então isso acontece muito, que aí tem esse homem com várias setas, né? Para qual caminho seguir? Porque o que eu vejo me confunde. Então aí a gente vê assim um grande empreendedor ou uma grande empreendedora e essa pessoa deu certo em relacionamento, em dinheiro e ela come carne, ou nem é nesse setor de trabalho, tem o pastor da minha igreja, o padrinho da minha igreja, a pessoa que me guia espiritualmente, assim, alguma linha ou terapia que eu faço, ela come carne. E aí, se essa pessoa é tão inspiradora, se ela é boa em tanta coisa, e comer carne é tão ruim assim, irada, não bate uma coisa com a outra, né? O que a gente tem que entender, importante sobre isso, é que expansão da consciência e adquirir conhecimento não são coisas que penetram todos os setores da vida. Dentro da compreensão do yoga, uma pessoa ter um bom relacionamento, ela ter um sucesso profissional e financeiro, são um conjunto de 2 fatores. Além do esforço e merecimento dela, porque a gente não vai descartar que isso de qualquer jeito ou ser superficial, não, tem um esforço e merecimento da pessoa, também tem um esforço e merecimento dessa pessoa de outras vidas, que é o karma positivo, que é o karma favorável. Então ela tem a condição, até intelectual e emocional, de executar aquilo. E aí ela tem isso e ela dá continuidade a isso. Então, esse é o setor do relacionamento, é o setor do financeiro. Isso não significa que uma pessoa que teve sucesso em algum setor da vida dela, que ela tenha o conhecimento supremo sobre todos os setores da existência da vida, seja ela um líder religioso ou seja ela um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente está resgatando inconscientemente a compreensão do guru, do mestre. Estou vendo isso muito na internet, essa ideia dos mentores e das mentoras. E aí, por exemplo, o cara é super versado em marketing, mas aí a pessoa está seguindo a vida dele, né, ali no Instagram, a ilusão das caixinhas e tudo mais. E ali, nessa inspiração, essa pessoa vai falando de outros assuntos. E como ela se inspira em termos do marketing, do sucesso financeiro e emocional que essa pessoa apresenta, então ela, inconscientemente, ela atribui que tudo que aquela pessoa está falando faz todo o sentido do mundo. Então a pessoa come carne, vai dizer, não, isso é completamente relativo. Se você come carne ou não, você pode ser uma pessoa incrível comendo carne. Blá. Só que quem disse que ela realmente sabe do que ela está falando? Ou que ela está só reproduzindo um hábito e dando um ela é bem sucedida em outros setores da vida dela, e aí ela mesma está confundindo, achando que ela compreende de todos os assuntos, e a outra pessoa lá do outro lado
para corroborar com isso, vai agir como se, não, essa pessoa entende todos os assuntos. Isso não é verdade. Isso não é verdade nem para o conceito de guru. Quando nós temos um mestre espiritual, um guru, alguém para nos guiar no caminho espiritual, nós compreendemos que ele é um guia espiritual. Ele não é não tem a expertise em todas as ciências, por exemplo, materiais. Né? O Srila Prabhupada, ele compreendia da ciência de Bhakti Yoga. Ele não era expertise em geografia, em história, em matemática, em física. Ele perguntava para os discípulos sobre esses assuntos, porque ele compreendia que isso não era o setor de foco dele. Mas aquilo que é importante a se saber dentro da ciência de Bhakti Yoga, que é Krishna, ele sabia, porque o resto ele sabia que era temporário e imutável, que perguntava para outra pessoa. Então ele se dedicou àquilo que era perene, àquilo que era eterno. Da mesma forma, se você conhece alguém que você se inspira muito e essa pessoa come carne, compreenda que aquela pessoa avançou em muitos setores da vida, mas nesse setor vai chegar a hora dela, não chegou ainda, não sabe se vai ser nessa vida. Mas se você tem essa abertura, não se confunda. Para você, essa compreensão pode ser dada e você pode dar abertura a você executar isso e não ficar trancado porque alguém que você se inspira não faz aquilo, entende? Então, espero que tenha sido claro esse ponto. E o último é o tal do caminho do meio, tá? O caminho, essa compreensão, essa fala que virou quase assim um jargão solto no ar do caminho do meio, ela não é para vícios, tá? Então, assim, virou uma coisa, assim, realmente muito clichê, assim, um professor de yoga dizer, eu não bebo muito, só um pouco, caminho do meio, né? Ou, eu não como carne sempre, só no domingo, assim, de vez em quando, uma vez por mês, caminho do meio, né? Gente, isso não é caminho do meio. A gente pega esses conceitos de tradições orientais, faz uma adaptação ocidental e ainda por cima joga onde? No lugar mais delicado de todos, que é os vícios, que é aquilo que realmente é difícil para a gente lidar. Então, o caminho do meio, em termos assim de budismo, é muito mais a ideia do ascetismo extremo, da renúncia extrema e do desfrute sensorial extremo. Tem várias formas da gente compreender o caminho do meio dentro de Bhakti Yoga também. Rupa Goswami, ele apresentava muitos sinais assim da ideia de não leia livros demais, nem construa templos demais, né? O foco é a devoção, o foco é Krishna, utilize isso a serviço, não se fixe só nisso, né? Então tudo isso são compreensões em torno do caminho do meio. Bhakti Yoga é um caminho do meio, no qual você não fica recluso do mundo nem se joga no mundo, né? Agora, utilizar isso para justificar aquilo que é difícil de você largar, aquilo que é aceito culturalmente como drogas, álcool ou carne ou sexo desregrado, não faça isso, é um desserviço às tradições orientais que tentam apresentar uma coisa séria sobre autorrealização.